Bolsa de valores, renda fixa, volatilidade, inflação, CDB? Que porcaria é essa que você está falando? Eu sei que você, investidor iniciante, deve estar pensando isso nesse exato momento. Eu tenho certeza que você já se deparou com vários termos financeiros que você não sabia o significado e não entendeu nada quando ouviu eles, como esses que eu acabei de citar aqui agora. Então, caso você seja novo no mundo dos investimentos e não sabe o significado dessas palavras, ou se você já investe há algum tempo, mas esqueceu o que elas significam, então eu te peço para ficar ligado nesse vídeo e assistir o vídeo até o final. E eu tenho certeza que você vai sair desse vídeo entendendo o que cada uma dessas palavras significa, beleza? Fala, meu jovem, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. E hoje eu vim trazer para vocês 10 termos bem importantes do mercado financeiro. Você pode até achar que dá para ver vídeos sem saber o real significado dessas siglas ou dessas palavras que sejam. Mas saiba que lá na frente isso vai te atrapalhar bastante, caso você não aprenda agora o que essas coisas querem dizer. Como alguns de vocês já sabem, eu comecei a investir há pouco tempo atrás. E lá no comecinho eu não fazia ideia do que essas palavras significavam. E eu ficava totalmente perdido. E na minha opinião foi bem difícil pesquisar e encontrar um lugar ou um vídeo que ensinasse todas essas palavras e o significado delas juntas em somente um lugar. Então, é justamente por isso que eu estou aqui, dando tudo mastigadinho para vocês. Então bora começar o vídeo. Número 1. P sobre VP. Essa sigla P sobre VP é bem usada quando estamos avaliando um fundo imobiliário. P sobre VP significa preço sobre valor patrimonial. Basicamente, o P sobre VP é um indicador de preço de uma empresa ou de um fundo imobiliário. Se o P sobre VP for maior que 1, isso significa que a empresa está sendo cotada pelo mercado a um preço maior do que a empresa realmente vale. E se caso esse P sobre VP esteja abaixo de 1, isso significa que a empresa está sendo negociada com um bom desconto, ou talvez com um pequeno desconto, mas enfim, com um desconto em geral. Número 2. Dividendos. Os dividendos são parte do lucro de uma empresa que são distribuídos aos acionistas. Por exemplo, vamos dizer que você comprou uma ação do Banco do Brasil. Então agora que você comprou uma ação do Banco do Brasil, você virou um acionista da empresa. E por ser um acionista do banco, ele vai te pagar um valor todos os meses, ou dependendo da empresa, trimestralmente. E esse valor que nós recebemos por ser acionista daquela empresa é o que nós conhecemos como dividendos. Número 3. Volatilidade. A volatilidade se refere à variação dos preços de um ativo, fazendo com que esses ativos tenham altas e baixas. Portanto, fazendo com que o ativo seja de mais ou menos risco. Por exemplo, um ativo com alta volatilidade pode oferecer um retorno maior em alguns casos, mas também apresenta um maior risco. Vamos usar, por exemplo, a empresa Vale, que são empresas com grandes volatilidades no mercado. Isso acontece porque o preço da ação está atrelado ao preço da commodity, que no caso da Vale é o minério de ferro. Então, sempre que o preço do ferro sobe, as ações sobem. E vice-versa. E isso é o que nós conhecemos de volatilidade. Número 4, CDB. A sigla CDB significa Certificado de Depósito Bancário. Mas o que isso significa? Para quem não sabe, o CDB é um investimento de renda fixa, onde você empresta dinheiro para um banco e em troca ele te dá uma remuneração. E geralmente os investimentos em CDB são bem melhores do que a poupança. O CDB tem um prazo determinado e pode ser pré ou pós-fixado, dependendo do acordo que foi feito com o banco. Deixa eu te explicar melhor com um exemplo. Sabe quando você pega dinheiro emprestado com o banco e ele te empresta, mas em retorno ele vai te cobrar uma taxa de juros em cima daquele empréstimo que você fez? Então, se você pede R$2.000 emprestado, dependendo da taxa que você vai pagar, talvez R$2.500 ou R$3.000, dependendo da taxa de juros. Então, o CDB é a mesma coisa, só que ao contrário. Nesse caso, o banco está pegando dinheiro com você. E depois de algum tempo que foi determinado quando você fez o investimento, o banco vai te pagar o dinheiro que ele pegou emprestado com você e, além disso, juros em cima daquele dinheiro. Número 5, liquidez. A liquidez é o tempo que o dinheiro foi aplicado, demora a voltar para a conta do investidor. Então,
quanto mais rápido você consegue transformar um ativo ou um investimento em dinheiro, mais alta é a liquidez daquele ativo. Se por acaso o investimento tem alta liquidez, o investidor pode resgatar o dinheiro em prazos mais curtos. Se a liquidez é baixa, o tempo para o valor voltar para a sua conta pode ser bem maior. Por exemplo, ações, CDBs, poupanças são investimentos de alta liquidez. Porque quando você quer resgatar o seu dinheiro, você consegue fazer em poucas horas, ou talvez em um dia, 2 dias, o dinheiro já vai estar na sua conta. Agora, um exemplo de baixa liquidez. Vamos dizer que você tem um apartamento que você está querendo vender por R$400 mil. Até você encontrar um comprador, pode levar meses ou até mesmo anos. E depois, ainda é preciso levantar toda a documentação necessária e atender outras burocracias. Isso significa que vai levar um bom tempo para você vender aquele apartamento. E isso é um ótimo exemplo de um ativo de baixa liquidez. Ou seja, esse dinheiro vai demorar bastante para voltar para sua conta. Número 6. Taxa Selic. A taxa Selic é o nome da taxa básica de juros do país. Ela influencia outras taxas de juros do país, como por exemplo, as taxas de empréstimos, financiamentos e aplicações financeiras também. Caso você não saiba, quando o Banco Central decide aumentar a taxa Selic, os juros também ficam mais altos, o que pode desacelerar a economia do país. Mas por outro lado, serve para controlar a inflação do país também. Agora, quando a taxa Selic é reduzida, os juros também caem, o que pode estimular ainda mais o consumo e o crescimento da economia do Brasil. Assim, a taxa Selic é uma ferramenta bem importante para o governo controlar a economia do país. Número 7. Ibovespa. O Ibovespa é o principal índice da Bolsa de Valores do Brasil. Ele representa uma carteira das ações mais negociadas e mais importante do mercado brasileiro. Então, quando você escuta, o Ibovespa subiu, isso quer dizer que as ações da empresa estão se valorizando. Quando você ouve, o Ibovespa caiu. Isso significa que a ação, ou seja, o mercado brasileiro, está perdendo valor. O termo Ibovespa é usado para se referir à Bolsa de Valores do Brasil. Então, sempre que você ouvir a palavra Ibovespa, muito provavelmente a pessoa que falou está se referindo à Bolsa de Valor do país em modo geral. Número 8. Inflação. A inflação é o aumento contínuo e geral dos preços dos produtos e serviços que nós consumimos todos os dias. Isso significa que com o tempo, o dinheiro compra cada vez menos e menos coisas. Vamos usar um exemplo. Imagina que antes você comprava um pacote de arroz e agora aquele mesmo pacote de arroz custa 2 vezes mais do que custava antes. Lembra quando você era criança e com apenas R$5 você ia no mercado e voltava com o bolso cheio de bombons, chocolates, salgadinhos, refrigerante? E hoje, caso você vá no mercado com R$5, você não consegue comprar nem mesmo uma Coca-Cola de 2 litros. E isso acontece porque a inflação do país subiu bastante nos últimos anos. A inflação pode acontecer por vários e vários motivos, como um aumento no custo das produções, aumento na demanda por produtos ou mudanças na economia do governo. Número 9. Renda fixa. A renda fixa é um tipo de investimento onde você empresta dinheiro para alguma instituição, como por exemplo banco ou até mesmo para o governo, caso você queira, por um período de tempo determinado. E em troca, você recebe juros previsíveis ao longo do tempo, geralmente com um baixo risco de perda do dinheiro emprestado. Lembra do CDB que eu falei lá em cima? Então, ele é um bom exemplo de renda fixa. Outro exemplo é o Tesouro Direto, que eu vou falar sobre ele no próximo tópico. Número 10. Tesouro Direto. Como último termo, eu vou falar sobre o Tesouro Direto. Bom, o Tesouro Direto é um programa do governo brasileiro em parceria com a Bolsa de Valores, aonde as pessoas podem comprar títulos públicos, ou seja, emprestar dinheiro para o governo em forma de renda fixa. Então, investidores, assim como vocês, podem comprar títulos públicos pela internet, e isso é uma forma bem acessível e segura de investir em renda fixa, aonde o investidor consegue emprestar dinheiro para o país e receber uma taxa de juros em cima desse empréstimo. E claro, você também consegue comprar e vender os títulos que você comprou pelo site do Tesouro Direto,
de forma fácil e segura. O Tesouro Direto se tornou uma opção popular entre os investidores brasileiros por oferecer uma forma acessível e segura de investir em títulos públicos e também de investir em renda fixa, tendo o governo como seu sócio. Então é isso aí, galera. Esses foram os 10 termos que eu trouxe hoje aqui para vocês. Eu tentei explicar da forma mais simples e mais fácil como eu queria ter encontrado lá no comecinho, quando eu comecei a estudar e também quando eu comecei a investir na bolsa de valores. Eu realmente espero que esse vídeo tenha sido útil para você entender melhor alguns dos termos essenciais do mercado financeiro. E galera, eu já posso falar para você, aprender esses termos podem fazer toda a diferença na sua jornada como investidor iniciante. Então, se você gostou desse vídeo e quer continuar aprendendo esses termos e continuar aprendendo sobre investimentos, não se esqueça de deixar aquele like monstro aqui embaixo e de se inscrever no canal também. Sempre que eu vejo que uma pessoa nova se inscreveu aqui no canal, isso me motiva bastante a continuar trabalhando e criando conteúdo e trazendo aqui para vocês. Eu também já fui investidor iniciante, aliás, ainda sou e estou aprendendo. E eu quero te ajudar, assim como eu precisei de ajuda lá no início, beleza? Então é nóis, tamo junto e falou! Te vejo no próximo vídeo.